A empresa patrimonial, ela existe para a proteção do patrimônio das pessoas físicas. No conjunto, elas se destinam basicamente às pessoas que possuem empresas, ou seja, você possui um pequeno negócio, um médio negócio ou um grande, nós orientamos para que você possua uma empresa patrimonial. Essa empresa patrimonial, ela é composta pelo marido, pela esposa e pelos filhos. Mesmo que esses filhos sejam menores de idade, acabaram de nascer, pode-se tirar o CPF e eles compõem o quadro societário, representados pelo pai e pela mãe. Não é necessário fazer maioridade, nada disso. Então, nós constituímos uma empresa normal, onde nós vamos transferir da pessoa física todo o patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica. E também, eventualmente, o patrimônio da própria pessoa jurídica para a pessoa da pessoa jurídica, comércio normal ou serviços, para outra pessoa jurídica, para que nesta empresa patrimonial, que vai conter todo o patrimônio do grupo familiar, nós vamos comprar um carro, compramos dentro da empresa patrimonial, vamos comprar um imóvel, compramos dentro da empresa patrimonial. Nesta sequência, nós vamos ter a empresa comercial normal e a empresa patrimonial separadamente com a família. Esse aporte de bens da pessoa física para a pessoa jurídica, ele é absolutamente isento de todos os tributos. É isento do ITBI, é isento do imposto de renda e é isento até mesmo da lavratura da escritura. Ou seja, você transfere o bem da pessoa física para a jurídica sem a lavratura de escritura, sem custo algum. Então você mantém esse patrimônio dentro da pessoa jurídica para a proteção. Vamos agora abordar, dentro do mesmo item, por que colocar estes bens dentro de uma outra pessoa jurídica que a gente chama de proteção patrimonial? Por causa dos riscos que o negócio em si geram para a pessoa física. O risco trabalhista, o risco de um acidente, o comercial propriamente dito, de uma venda mal realizada e especialmente o risco do fisco. Porque o fisco, ao chegar numa empresa para fiscalizar, ele pode, e tem mecanismos para isso, de chegar até o patrimônio pessoal dos sócios procedendo dos arrolamentos. Então você, levando esse patrimônio para uma outra empresa, mesmo que você sendo o mesmo sócio dela, o fisco não pode saltar com o débito de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica. Então, é fundamental, essa palavra arrolamento, possivelmente os ouvintes, as pessoas que assinam, não conhecem. O arrolamento é uma prenotação que o fisco faz na matrícula do imóvel, no Detran, na aeronáutica, portos, bloqueando o patrimônio pessoal do sócio da empresa quando ele tem um débito tributário, pela lavratura de um auto de infração ou pelo próprio débito acumulado. Se você tem um débito acumulado, mesmo parcelado e pagando em dia, você tem esse débito e o auditor fiscal vem fazer uma visita na sua empresa, se esse montante de débitos ultrapassar determinados valores, não muito grandes, próximos de 2 milhões, você já tem o seu patrimônio todo arrolado automaticamente. E não precisamos de autorização de juiz para nada para fazer este arrolamento fiscal. O próprio auditor fiscal faz um ofício ao cartório comunicando aquele arrolamento, portanto, a partir daquele momento, você não poderá mais vender o seu patrimônio, porque ele está vinculado àquela dívida tributária. Enquanto você não acabar de pagar a sua dívida tributária, você não poderá fazer a transferência daquele bem ou vender se você necessitar algum dia. Continuando nesse mesmo tópico, nós teríamos o seguinte: quando esse bem entrou para dentro da pessoa jurídica, familiar, ali, voltando, marido, esposa e filhos, nós precisamos formatar essa empresa com um formato que nós deixemos pronto o inventário por falecimento de qualquer um daqueles que compõem a sociedade. Então, a cláusula de falecimento neste tipo de sociedade é fundamental. Por quê? Porque nós vamos estabelecer ali
da seguinte forma: o falecimento de qualquer dos sócios, as cotas do sócio falecido será automaticamente transferidos para os demais sócios componentes daquela sociedade. Olha, isso é nada mais, nada menos que uma manifestação de vontade, porque um testamento é uma manifestação de vontade e uma cláusula descrita neste formato também é uma manifestação de vontade. Então nós teremos ali aquele sócio que saiu, nós vamos juntar na alteração contratual o atestado de óbito, vamos transferir as cotas do sócio falecido para os demais sócios componentes da sociedade conforme manda a lei. Se falece, por exemplo, o marido em primeiro lugar, a esposa compõe a sociedade e 2 filhos, a esposa vai receber 50% das cotas daquele sócio falecido e os filhos os outros 50%, ou seja, na proporção de 25 para cada um daquelas cotas do sócio falecido. Vamos evitar sempre a renúncia de herdeiros àquelas cotas para evitar questões de disputas judiciais. Então, dentro dessa sociedade, nós temos uma primeira cláusula importantíssima, que é a cláusula do falecimento, conforme eu descrevi. A outra cláusula muito importante é a cláusula da administração e da gerência. Nós, que muitas vezes possuímos filhos menores, filhos esses que vão crescendo ao longo do tempo, não sabemos qual é o perfil, qual será o comportamento destes filhos no futuro. Então, é bom tomar conta dessa cláusula, colocando cláusulas que seguram, por exemplo, a gerência da sociedade será exercida pelo marido e pela mulher enquanto vida tiver. Após o falecimento do marido e da mulher, os filhos passarão a gerir a sociedade em conjunto. Para quê? Para que um filho não dê prejuízo ao outro. Então, desta forma, nós vamos segurar também, se um marido e uma mulher resolvem vender este patrimônio, eles não dependem de autorização dos filhos, porque eles terão a gerência enquanto vida tiver. Faleceu primeiro o marido, a esposa continua na gestão da sociedade, preservando o patrimônio dos filhos. Após o falecimento do marido e da mulher, os filhos passam a ter gestão livre, contínua da sociedade. Não precisamos de abrir inventário, porque o patrimônio está todo ali dentro. Podemos abrir um inventário negativo do sócio falecido após a transferência das cotas para cumprir a formalidade legal. Mas a gerência, então, temos aí a gerência assegurada, temos o falecimento assegurado. Um outro ponto é a dúvida que surge quanto ao capital social. Pois bem, nós temos lá diversos imóveis registrados na declaração de imposto de renda à pessoa física. Tem um apartamento e um veículo. Quero levar esse apartamento, esse veículo, para dentro da minha empresa patrimonial. Pois bem, quando nós transferimos por que valor este bem vai? Ele vai pelo valor que ele está lançado na declaração de imposto de renda, mesmo que o bem tenha sido transferido, adquirido há muitos anos. Então, estes bens irão para a sociedade pelo valor constante no corpo da declaração de imposto de renda, independentemente da época da sua aquisição. Nós temos ali, então, o capital social vai ser formado pelo somatório daqueles valores dos bens constantes na declaração. Outra dúvida e final que existe é a questão da tributação da empresa, desta empresa. Na pessoa jurídica, essa empresa normalmente não tem receita, mas imaginemos que ali dentro tem um imóvel que gere receita. Nesta empresa nós então optaremos pelo lucro presumido, e no lucro presumido nós teremos uma tributação de 5,88. Quando, se essa receita entrasse na pessoa física, essa tributação seria de 27,5. Portanto, senhores, até na tributação a empresa patrimonial é fundamental. E eu espero ter podido esclarecer todas as questões da constituição, da criação e dos riscos e da proteção patrimonial no Brasil, como funciona. Muito obrigado.